E aí, galera, estamos aqui para dar umas dicas para o concurso da UDESC. Vamos rever rapidamente a partícula C. Lembrando que quando falamos do C, e por sua vez, o C ele pode ser partícula apassivadora e ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Tome muito cuidado com isso. Só que antes, vamos ver as vozes do verbo. Olha só. O sujeito, ele pode ser agente ou ele pode ser paciente. Se ele é agente, ele pratica ação. Se ele é paciente, ele sofre ação. Então, se você olha e vê que o sujeito pratica ação, a frase está na voz ativa. Ó. As meninas exigiram a presença da diretora. Quem é que exigiu a presença da diretora? As meninas que praticam a ação, porque é elas que exigiram a presença da diretora. Então, eu tenho a voz ativa. Sujeito simples e agente, o verbo transitivo direto e o objeto direto, que nesse caso, a presença da diretora que vai sofrer a ação. Nós chegamos cedo ao evento hoje, também quem é que chegou cedo? Nós chegamos. Então, nós temos aí a voz ativa. Então, temos uma oração na voz ativa, uma frase na voz ativa, através do verbo. O que acontece quando eu vou fazer a voz passiva? O que é objeto passa a ser sujeito. Só existe a voz passiva com os verbos transitivos diretos, ou o direto e indireto da parte do transitivo direto. Então, aqui, ó. A torcida tinha aplaudido os jogadores. Quem é que aplaudiu os jogadores? A torcida. O sujeito praticou a ação. Tinha aplaudido os jogadores. Quero transformar na voz passiva analítica. Analítica é aquela que eu vou ter um verbo auxiliar e o outro no particípio. Vai ser, ó, os jogadores tinham sido aplaudidos pela torcida. Outro, o médico cometeu um erro terrível. Quem é que cometeu um erro terrível? O médico. Que é quem praticou a ação. Vou transpor para a voz passiva analítica. Um erro terrível fora cometido pelo médico. Tomem cuidado que o tempo verbal do verbo na voz ativa vai transformar na voz passiva. Mas eu quero me preocupar com o C. Então, o que é importante salientar é, ó, o C, ou ele é partícula apassivadora, ou ele é índice de indeterminação do sujeito. Claro que tem outras classificações, mas as duas mais importantes. Para a partícula passivadora, só se for com verbo transitivo direto. Isso quer dizer, ó, o sujeito vem após. Olha só. Vem descer casa. Ó, vende-se o quê? Casa. O verbo é transitivo direto. Então, aqui, ó, é partícula passivadora e aqui está o sujeito. Vende-se casa. Casa é vendida. E para índice de indeterminação do sujeito, o verbo é intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Obrigatoriamente, ó, o verbo estará sempre no singular. E na partícula passivadora, ele concorda com o que vem depois. Então, aqui, ó, elegeu-se o deputado. O deputado foi eleito. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Então, tem que tomar cuidado. Se é partícula passivadora, é porque é um VTD. Se é um VTD, concorda com o que veio depois. Forra-se botão. Botão é forrado. Forram-se botões. Botões são forrados, tá? Ainda nós temos, além da partícula passivadora e o índice, olha só, temos a voz reflexiva, quando o sujeito ele pratica e sofre ação, ó. Carla machucou-se, quer dizer,
Carla machucou a ela mesma. Por isso ele é reflexivo. E temos a voz reflexiva recíproca, quando o sujeito pratica e sofre ação e há uma reciprocidade na ação. O verbo terá que estar no plural. Está aqui, ó. Os noivos beijaram-se. Quer dizer, o noivo beijou alguém e ele foi beijado. Então, os noivos se beijaram. Há uma reciprocidade na ação. Pronome reflexivo recíproco. Tá ok? Então, nós temos agora, olha só nessa questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Não se obedecem aos costumes de sempre. Olha o que chama a atenção. O C, ó. Tem o C. Então, não se obedeceram. Eu quero saber se o C ele é índice ou ele é partícula. Olha só. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo é transitivo e indireto. Se ele é transitivo e indireto, olha só, ele não é partícula passivadora, ele é índice de determinação do sujeito. O verbo sempre irá ficar no plural. Ó. Não se obedece aos costumes, não se obedeceram. O sujeito é indeterminado, mas o verbo estará na terceira pessoa do singular. Louvem-se apesar dos pesares, os esforços isolados de um ou outro atleta. Olha só, louvem-se. Quero saber se está certo. Quem louva, louva algo ou louva alguém. Louva os esforços. Se tem vírgula aqui, ó, tem alguma coisa deslocada. Então, louvem-se o quê? Os esforços. Vê se dá para inverter. Os esforços são louvados. Então, ele está correto, né? Nesse caso, da letra A, eu tenho o índice de determinação do sujeito. E na B, eu tenho a partícula apassivadora. Olha o terceiro. Alegou-se, para surpresa de todos, interferências absurdas. Ó. Alegou-se o quê? O verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele concorda do que vem depois. Ó. Interferências absurdas foram alegadas. Então, ela é uma partícula passivadora. Era para estar no plural, alegaram-se interferências. Bateram 5 horas exatamente com a mesma imponência. O relógio do vizinho. O que bateu 5 horas? O relógio. Então, o relógio bateu e não o relógio bateram, né? Ó. Então, lembrando, partícula passivadora e aqui bateu 5 horas o relógio. Se fosse bateram 5 horas no relógio. Aí sim, bater, soar, por exemplo, e dar, ele concorda com o numeral ou com o sujeito, né? Se o numeral é o próprio sujeito, ok? Aqui é o relógio, bateu 5 horas. A frase está invertida. 2 córregos situam-se no interior de São Paulo. Olha só o C. 2 córregos situam-se. Que situa em algum lugar. É um verbo intransitivo. Então, o C, o C não pode ir para o plural. 2 córregos situa-se. Tá ok? E assim, nós consideramos que a correta é a letra B e fechamos essa breve revisão da partícula C. Lembrando, partícula C pode ser uma partícula passivadora, como VTD, concorda com o que vem depois. O índice de determinação do sujeito para VI, VTI ou verbo de ligação nunca irá para o plural. Pronome reflexivo C, quando ele pratica e sofre ação o sujeito. E o reflexivo recíproco, quando há reciprocidade na ação. Obrigatoriamente, o verbo estará no plural. Ok? E assim, nós terminamos com essa breve dica para você que vai fazer o concurso da UDESC em breve.